Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, o terceiro livro, o livro da série Obsessão, do Miranda. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização desta tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu ver se o som tá bom, tá bom. Vamos lá para o nosso resumo. Então, como eu estava conversando aqui em off, hoje o capítulo agora 17, ele é um capítulo que ele está falando que é atípico, é um capítulo que vai falar só sobre a mediunidade, tá? Então, chama inclusive o título Escolhas que são obstáculos, né? À mediunidade. Então, estudo 10, capítulo 17. Então, começa o Miranda falando que a reencarnação constitui misericórdia do Senhor, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção. Em consequência, todas as faculdades de que o homem se encontra investido são talentos que lhe cabe multiplicar, valorizando-os pelo bom uso que lhes dá. A mediunidade é uma faculdade parafísica. Nós até já comentamos sobre isso, que já usou esse termo uma vez, dizendo que aí, no caso, eu só achei a psicologia parafísica. Você não acha ciência parafísica, por exemplo. Porque existem outras áreas ali que usam esse termo. Mas na psicologia, ela vai explicar que, isso aí é no dicionário, tá? Que é um campo de estudo que busca compreender e explicar fenômenos psicológicos que estão além do âmbito da ciência tradicional. Ela se baseia em princípios e conceitos da física quântica, da espiritualidade e da consciência, buscando uma abordagem mais ampla e integrativa do ser humano. Então, seria uma faculdade que está fora das explicações da ciência tradicional, né? Como está falado aí, usando a espiritualidade, consciência, esses conceitos. Física quântica também. A mediunidade, graças às suas sutis teceduras nos mecanismos do espírito, através do perispírito, que a exterioriza pelo corpo somático e mediante o qual recebe as respostas vibratórias, confere ao usuário severas responsabilidades, impondo-lhe maior soma de vigilância. Padecendo gravames e sujeitas a perigos sutis, a mediunidade é ponte preciosa de serviço entre os dois mundos. Para exercê-la com nobreza, é necessário escolher o caminho da abnegação, a via redentora, abraçado à caridade e ao amor, iluminado por dentro pela paciência e pela tranquilidade. Sua correta condução propicia inefáveis alegrias, produzindo emoções transcendentes que visitam a alma em permanente harmonia. Relegada ao abandono, a mediunidade favorece a parasitose psíquica, que dão margem a processos obsessivos. Seriam as parasitoses, que eu botei aqui, eu mudei um pouquinho, agora ficou né, sem português direito, que dão margem a processos obsessivos de grande porte, quando você relega a mediunidade ao abandono, gerando perturbação e desdita em volta do espaço. Se for utilizada com leviandade, converte-se em instrumento dúplice, de que se utilizam os espíritos bons e maus, conforme a direção que lhe aplique o médium e segundo as suas inclinações, desejos e paixões acalentados interiormente. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, alerta sobre a aplicação da mediunidade, porquanto, decorrendo seu ministério em clima de sintonia, sempre se vincula aos espíritos com os quais o homem se compraz conviver psiquicamente. Como os inferiores,
são mais comuns no intercâmbio com os homens, como os espíritos inferiores, né? São mais comuns no intercâmbio com os homens, por invigilância destes, aqueles espíritos lhes compartilham a vida, produzindo constrangimentos obsessivos. Por ignorância, às vezes vai, né, se liga ao médium, mas não conhece, não sabe, está ali na sintonia, né? E mais quando são maus, são por desforra, inveja, vaidade, impondo, né? E aí ele mostra que a pessoa, dependendo da invigilância, né, os inferiores vão se ligar mais no médium. Aqui depois ele vai falar que não é só no médium, não, tá? Os antídotos, porém, contra tal perigo são o conhecimento, o estudo correto e a salutar vivência do espiritismo. É o que a gente tenta fazer aqui, né? Conhecer bastante a doutrina, estudar corretamente e a salutar vivência do espiritismo e do Evangelho de Jesus, claro. Então, além desse penoso gravame, a obsessão imposta pelo desencarnado diretamente, aquele que ele falou antes, há outros inspirados pelos espíritos imperfeitos. Aí ele coloca: o instigar das paixões inferiores que cada ser conduz consigo, estimulando desejos desenfreados. Ou investir de pessoas inescrupulosas sobre ou contra o portador das forças mediúnicas. Então, aparecem pessoas que vão ou atacar, ou também ficar fazendo tentações, né, vamos dizer. Ou também a bajulação mentirosa, no que diz respeito aos deveres assumidos. Então, também atrai esses espíritos. E na casa que estamos falando, inclusive, dos encarnados, né, que estão fazendo, instigando paixões, né, investindo contra a pessoa, ou bajulando. O mesmo ocorre em relação aos indivíduos, é o que ele fala agora, o mesmo ocorre em relação aos indivíduos que se esforçam por preservar suas faculdades morais. Então, toda aquela pessoa que quer se modificar para poder agir melhor, se tornar uma pessoa melhor, também vão receber esse tipo de influência. Também vão atrair esses espíritos que vão estar ali. Ele fala que esses indivíduos experimentam um cerco nefasto que lhes é imposto pelas mentes atormentadas da erraticidade. Então, esses espíritos perturbados vão atacar essas pessoas que também querem fazer o bem, não precisa ser um médium de trabalho, um médium ostensivo, nada. Bom, no outro sentido, os perigos residem no próprio médium, invariavelmente um espírito conduzindo pesados ônus do pretérito, que lhe cumpre resgatar a sacrifício e a extenuante esforço liberativo. A gente já sabe que o médium ele é um devedor, de, um devedor de muito tempo. A gente fala que ele tem mais aqui, pesados ônus do pretérito, né? Então, altamente endividado esse espírito, e ele tem sim que resgatar isso a sacrifício e esforço para se libertar desses ônus, né? Aquinhoado com as percepções que lhe atestam a sobrevivência, deixa-se invigilante, iludir pela presunção e derrapar na vaidade, atribuindo-se dons excepcionais. Então, quando o médium está com isso, né, que está presunção, vaidade, porque está invigilante, ele vai começar, se acha, né, fica se achando, atribuindo dons excepcionais. Logo, porém, sucumbe, manietado pela própria falácia, e perde o contato com as entidades respeitáveis, mantendo as vinculações com aqueles que lhe são afins. Então, os bons espíritos saem de perto, né? O mentor da pessoa se afasta e ficam as vinculações com aqueles espíritos, zombeteiros, espíritos que gostam também de fazer maldade, às vezes estão querendo maltratar o próprio médium, ou não, querem que ele que seja derrubado, e aí tem tudo quanto é tipo, dos espíritos inferiores, né? A vaidade, em qualquer situação, é sempre reprovável. No ministério mediúnico, além de condenável, transforma-se em tóxico letal que destrói. O exemplo da humildade prossegue sendo Jesus. A ambição de riqueza, constitui outro difícil obstáculo para os chamados do Senhor ao campo da mediunidade. Isto porque, como medida preventiva a benefício dos próprios médiuns, com raras exceções, são eles situados em grupos familiares que lutam pela própria sobrevivência, a fim de que se exercitem, desde cedo, nas austeras disciplinas da escassez e da necessidade, para superarem futuras conjunturas em que se deverão movimentar com facilidade
e honradez. Então, aqui a gente para lembrar, né? Raras exceções, porque Chico Xavier, era família pobre, todo mundo lutando, o Divaldo, a Ivone Pereira, né? Aqueles, todos aqueles que a gente conhece antigos, Ivone Pereira. Então, tem algum que vocês lembram de médium que tinha dinheiro e que se tornou um médium? E que a maioria era isso mesmo, e bota raras exceções. Então, todos eles vieram passando bastante sufoco para depois e continuaram o sufoco. Aí ele vai explicar aqui por que também acontece isso. Uma convivência com a família difícil, com irmãos problemas, com a pobreza, esses médios, que vão se tornar médios mais ostensivos e tudo, acostumam-se de início ao silêncio e à renúncia, aprendendo paciência e adaptando-se ao clima das reclamações, das dificuldades com que defrontarão na família dos homens, quando convocados ao labor da caridade cristã. Se o clima que o trabalhador irá respirar deve ser o do problema e o da dificuldade, evidentemente, este lhe constituirá a mais salutar oficina para a autoedificação, a que não se deverá furtar. O dinheiro facilmente perturba, quantos não se amam de simplicidade e fé para o desempenho de seus mandatos morais, sociais, profissionais e espirituais. Podendo acelerar o progresso e produzir felicidade, o dinheiro, infelizmente, em muitos casos, tem contribuído para a desdita humana. Precatem-se também os médiuns contra a indústria dos presentes, isto é, o artifício da doação de mimos. O Senhor provê dos indispensáveis valores àqueles que o servem. Então, aqui é para lembrar que muita gente vai lá, dá um presentinho, Chico Xavier recebia um monte, né, a gente sabe, aí ele dava tudo para os outros, tudo, vinha aquele negócio para ajudar, mas aí, na verdade, a pessoa está querendo fazer. Na verdade, ela quer ali mostrar, às vezes, até um carinho mesmo, quer ajudar. Mas o médium, para ele mesmo, não pode aceitar presente nem dinheiro algum, né? E agora ele vai falar de uma parte que é relativa ao sexo. Então vamos, exercício incorreto das funções genésicas, sua prática indevida, quaisquer deslizes da sexualidade se transformam em martírio futuro. O médium, a critério de sua vontade disciplinada, deve transformar suas forças genésicas em energias vigorosas para o equilíbrio do espírito e maior potencialidade medianímica. Obviamente, todo abuso moral e físico produz desgaste correspondente. Nesse caso, o mau uso da sexualidade e a exorbitação de sua prática impõem viciações danosas, gerando vinculações infelizes entre os encarnados e os comensais desencarnados, que se instalam em processos de sórdida vampirização, exaurindo suas vítimas docilmente manipuladas. O matrimônio nobre, revestido dos ascendentes sagrados do respeito e da dignidade, é santuário de transfusão de hormônios, de forças restauradoras em que se harmonizam os que se amam, restabelecendo e mantendo compromissos superiores. O deslumbramento que a mediunidade enseja aos incautos e desconhecedores da doutrina leva-os a desequilíbrios da emotividade em relação aos seus portadores. Muitos até comentaram, uma vez que fala quando o Chico Xavier ia no enterro, ele chorava bastante, né? Quando estava nesse velório, bastante, porque parecia que ele tinha um parente ligado, porque ele era muito, a emotividade dele era muito sempre ressaltada, assim, né? Eu escutei umas palestras aí. Então, vai falar que surge, então, nesse período que a pessoa tá emotivo, ou então também tá sensível. Olha o que ele vai falar. As justificativas injustificáveis quanto a reencontros espirituais. Ou seja, agora que eu encontrei minha alma gêmea, né? Que a gente escuta essa história aí de alma gêmea. Então, agora que eu encontrei. Aí ele fala, justificativa para esferas afetivas que se tornam realidade, as afinidades poderosas produzindo acompliciamentos de difícil e demorada reparação dos danos morais. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai receber, vai achar a alma gêmea, mas ela já está casada, né? Então, ou um ou outro, né? Então, diante desses corações, aí ele está falando diretamente para quem é casado, né? O médium deve proceder com atitude de amizade, ou casado com algum compromisso com outra pessoa. Deve proceder com atitude de amizade com o outro, né? Preservando-se interiormente, com afeição fraternal e reserva moral, a fim de não se permitir leviandade. Se alguém chegar
posteriormente aos compromissos já firmados, é porque o sábio impositivo das leis assim determinou, como corrigenda e educação dos faltosos. O médium não pode esquecer que amar, sim, porém, comprometer-se moralmente pelo ditame do sexo, não, nunca. A abstinência sexual dentro dos padrões éticos do Evangelho constrói harmonia no espírito e no corpo. Outros perigos que atentam contra o apostolado mediúnico são, aí tem vários vícios sociais, que a gente já comentou, ele já falou isso muitas vezes, mas agora nós estamos, né, tratando diretamente da mediunidade, então vai ter esse perigo. Os vícios, tabagismo, alcoolismo, toxomania, os excessos da mesa, ele comenta aqui, mediante a ingestão abusiva de animais ceifados, as negligências mentais e morais, como as conversações doentias, deprimentes e obscenas, o cultivo dos pensamentos vulgares, o acalento de tendências negativas, a inveja, o ciúme, a queixa, o azedume e a maledicência. Então, todos eles são perigos que vão atentar contra a mediunidade da pessoa. E aí ele vai comentar que aqui tem a ira, o ódio, a cólera, pela sua perigosa perturbação, não necessitam sequer de qualquer comentário. Então, isso já, a gente já sabe que não é nem para pensar, né? De ficar cultivando ira, ódio, cólera. Porquanto todos lhes conhecemos a gravidade e o médium, muito especialmente, não os pode ignorar, dando margem à inclinação dessa natureza, muito menos à sua instalação nefasta. O concurso da prece e da leitura salutar, que inspiram ideias e pensamentos ditosos, são anticorpos valiosos contra a virulência desses perigos na santificação da mediunidade, enquanto a vigilância, através do trabalho constante, a ação caridosa e os contributos da solidariedade, como da tolerância, armam-no para a feliz execução dos serviços espirituais. Então, a pessoa sabe que esses são os anticorpos, que no caso são as nossas proteções. Prece, leitura, vigilância, trabalho constante, ação caridosa, solidariedade e tolerância também, que é um bem daqui, reforçando, né? Tu vai se armar para uma feliz execução dos serviços espirituais. Então, terminando esse capítulo, vai falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, afirmou Jesus, em Lucas 11, capítulo 11, versículo 9, concitando-nos a solicitar a ajuda da misericórdia divina, batendo as portas do bem com tranquilidade, buscando o Senhor todos os dias da vida, e recebendo as respostas dos céus em paz, com felicidade, hoje ou mais tarde, consoante a insistência com que as perseguimos. Então, nós temos que ter insistência de perseguir essas ideias, o bem, buscando o Senhor todo dia da vida e recebendo as respostas do céu. Aqui as referências no livro Momentos de Ouro, de Emmanuel Chico Xavier, que ele vai falar lesões afetivas. Então, o tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito, existe um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre, de sexo liberado, poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios, homicídios, abortos, crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas espoliadas do afeto que lhes nutria as forças. Ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana. Entretanto, não passam despercebidos na lei de Deus que nos exigem quando, na condição de responsáveis, o resgate justo. Então, prestar atenção que às vezes a gente nem está sabendo que está fazendo, né, um mal para o próximo, né, nesses relacionamentos, e a pessoa está lá se guardando ódio de você, uma mágoa que você contribuiu de qualquer maneira, mas
Você às vezes nem percebe. Agora é o livro Vida e Sexo, de Emmanuel e Chico. Aí é uma mensagem, eu não sei que eu tirei da internet, mas eu deixei aqui colocado que é de junho de 1970. Eu não sei se foi a mensagem ou foi o livro, mas acredito que seja nessa data mesmo. Bom, aí Emmanuel fala. Os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Aí tem um trecho lá falando muita coisa, e aí chega no trecho que eles comentaram lá na live, que é em torno do sexo. Será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, cada um vai semear, vai colher. A pessoa sabe que tem que ter responsabilidade, controle, educação, emprego digno, e aí, se ela quiser fazer de outra maneira, é escolha, né? Livre-arbítrio, vai ter que, aí que ele fala aqui, depois vai ter que fazer, vai recomeçar a obra tantas vezes quanto for precisa, que a aplicação do sexo é assunto consciência de cada um. E tem um comentáriozinho aqui pequeno em relação à mediunidade, que ele comentou lá, da vulgaridade e tudo, que ele comenta que tem uma média, eu fui ver na internet, ele falou, mas eu fui ver quem era. Então, na verdade, é uma média especializada em comunicação com animais de estimação. Acho que vocês já ouviram falar disso, eu tinha escutado, mas não tinha procurado saber direito. Então, animais de estimação que já morreram. Aí ela ajuda os tutores, ou seja, ela pega os ex-donos, né, e faz estabelece conexões com os pets. Ela fica na Escócia, chama Jack Weaver. Isso é uma das, né? Isso é um exemplo que eles comentaram lá na live. E que eu sei que no Brasil também tem um pessoal aí bem polêmico que está falando isso. Então ela acredita, e lá fora na Escócia eles não têm, né, esse estudo mediúnico aqui. Ela talvez até esteja sendo enganada, mistificada, e acredita que, assim como os seres humanos, os animais possuem uma voz espiritual. A consulta dela, diz que ela tem agenda, esse live já tem uns 5 meses, e a agenda dela já está cheia até mais da metade desse ano. Então, tem um ano de agenda cheia, com consulta R$ 4.000, para ela conseguir pegar as mensagens dos animais. E a gente sabe que os animais não vão dar mensagens, né? E aí de lá que ela capta a emoção do animal, tem uns negócios escritos. Mas como isso aqui também é a Escócia, a gente sabe que eles não têm muito estudo do espiritismo, essas coisas aí, a pessoa também pode estar iludida, pode estar sendo também cobrando, né, o que não poderia estar cobrando, mas é como acabou de falar, isso aqui é pertinente à consciência de cada um. Mas eu achei interessante porque eu já tinha ouvido falar isso e nunca tinha visto a informação completa. Então, esse é um dos exemplos que a pessoa vai vulgarizando a mediunidade ou até cobrando, né, no caso da mediunidade, que a gente sabe que não é para fazer. Então, agora a gente termina aqui, vamos fazer os comentários sobre o que vocês já viram aí. Vamos lá. O que vocês acharam? Alguma dúvida? Su, Su, Oi, fala, deixa eu é, desligar. olha só, é, eu fiquei, eu fiquei pensando aí sobre essa questão. Na realidade, eu vou fazer um comentário meio de brincadeira. Vem cá, essa pessoa que faz essa comunicação, ela traz a mensagem como? Os latidos dos cãezinhos, os miados dos gatinhos. Pelo que eu Pô, li, que coisa não. mais absurda. Eu li que ela sentia a emoção do animal, sei lá, e transmitia com palavras. Alguma coisa no que eu achei pela internet. Mas aí ela fala com o dono da mensagem, tipo, que tá com saudade. Eu não vi quais são os tipos de mensagem, mas ela percebe a emoção, porque não, que você falou agora, eu também, né, pensei. Não é que o animal estava lá falando com ela, é que ela diz que eles sabem se expressar, tanto que está escrito até aqui no finalzinho, deixa eu ver. Ela fala que acredita que os animais possuem uma voz espiritual.
entendeu? E aí ela vem ajudando esta. O Kardec mesmo fala que a energia deles, né, já é aproveitada imediatamente, né, como se fosse uma reencarnação, uma outra, né, encarnação, né, não uma reencarnação. Kardec não colocou muita coisa sobre isso, né? A gente tem hoje em dia. Mas eu me lembro de ter falado sobre isso, que a Mas hoje em energia é dia aproveitada não, imediatamente, tem entendeu? dependendo do Então não animal. tem essa coisa de Não, então ficar no depende plano do espiritual. animal. A gente está falando aqui em animais domésticos que já tem um nível de evolução maior, aí é diferente, eles podem durar mais. Até aquela Maíse Braga estava comentando que o Chico Xavier já falou que os animais, os cães, que são muito queridos, e os cães que estão, esses pets muito queridos, eles duram dentro da casa, o espírito deles fica dentro da casa, pode ficar meses. Não tem espírito. Como é que o Não, espírito fica dentro eles da têm casa uma se não coisa. tem espírito? Tem sim, eles têm um perispírito, eles têm um espírito, só que não é igual o nosso. Não é igual a gente, porque eles não têm pensamento contínuo. Eles não sabem, não têm consciência de quem eles são, entendeu? Eles não têm pensamento contínuo. Só que esses animais do afeto eles já estão em nível maior de evolução. Tu vê que tem, você vê 1000 vídeos hoje em dia, né? De animal ajudando o outro, pegando o outro. Então, todos esses animais mais Não, evoluídos. mas isso é instinto. Isso é Não, mas não, instinto. eles têm já uma certa inteligência. Se tem tudo no É Kardec, instinto. tem vários pedacinhos disso em Kardec, e você fica sabendo muita coisa. Eu acompanho também, porque já me cobraram muito disso, só porque eu sou veterinário. A gente lá na aula da Agora também, a menina ficou perguntando sobre a doutora Ivênia Prada, tem várias palestras, ela, inclusive, ela até bem mostra bastante coisa. Só que assim, tem animal que fica assim um tempo, tanto que o Chico Xavier mesmo já contou, o próprio Divaldo chegou numa casa, viu um pastor alemão, levou um susto. Aí a mulher falou: não, mas esse meu cachorro já morreu aos 4 meses. Eles vêm, os médios vêm. Então, esses animais são muito queridos. O próprio amor da pessoa conserva esse perispírito deles ali um tempo vivo. Depois eles vão para o plano espiritual e realmente eles não vão virar de cachorro, vira gente, coisa e tal. Não é. É que aí todo aquele princípio vital vai ser aproveitado e vão ser colocados na natureza. Inseto, animais pequenos, mas morreu, reencarnou imediatamente, porque na verdade sai aquela. A gente vê aqui, eu mandei semana passada a morte do Dimas. Para quem assistiu ou quem já conhecia, que sai aquela massa branca, que aquilo ali é energia vital. Exatamente aquilo que vai sair também do animal. E aí os benfeitores espirituais que cuidam dos animais pegam aquela parte que não é um animal que vai sair inteiro, e pegam aquilo e reaproveitam. Para quê? Dizem que assim, dos animais, dos cães, canídeos, vai sempre, por enquanto, na mesma classe. É animal, cão, é o lobo, ficam da mesma família, vamos dizer, entendeu? Dos felinos. Então, tem vários estudos, nada muito concreto, porque tem muito baseado em relatos dos médiuns, né? O próprio Chico contava que a cachorra dele estava do lado do outro que ele recebeu, que ela estava ensinando a ele a fazer o carinho. O Chico via isso daí. Então, assim, a gente vai nos médiuns confiáveis, né? E com isso tudo, tem uma colocação, sim. Então, essa mulher, que ela, na verdade, não deve ter estudado nada de Kardec, de nada, ela está se baseando no que a cabeça dela vai. A mulher pode estar sendo mistificada, né? Os espíritos falam no ouvido dela que vai conseguir, ela às vezes está iludida. E lá fora, os médios cobram, não cobram para resolver crime. Você tem até filme aí, de filme americano, que mostra, a pessoa vai lá, faz a psicometria. Ah, olha o ambiente, fulano estava aqui, morreu, coisa e tal, né? Então tem muito disso também lá fora. Aí a Ô, gente. Sultana, inclusive, se a gente pegar a literatura, Humberto de Campos, ele com Chico, ele fala sobre Marte e os animais lá são bípedes já, e trabalham, inclusive, na limpeza do país. Então, se vocês forem procurar, não sei só o livro, desculpe aí aqui a minha Não, cabeça, mas o Humberto de Campos tem um vídeo, inclusive, que fala sobre a vida em Marte, Cartas de uma Morta também, a né, que é a mãe mãe do do Chico Chico. também, carta de uma E morte, Humberto de verdade. Campos ele fala que os animais não têm ainda o raciocínio, realmente, como a Sultane colocou muito bem, mas eles trabalham na parte de limpeza. Então, eles já estão bípedes. Os que estão em quatro Ah, patas já estão em pé, mas continuam ainda com aquele. Não é que eles tenham raciocínio, normalmente eles têm uma é inteligência pensamento. muito secundária, muito assim mecânica, né? Vamos falar que é uma A predigitação Sandra que falou eles dos usam. instintos. Não, só que alguns passam dos instintos e ele tem uma inteligência que não é igual a Sim. nossa. Eles têm uma inteligência, sim, porque Ah. eles têm uma sequência de pensamentos e atos que eles fazem que não pode dizer que é instinto. O animal Tem esperado. livros também do André Luiz, né? Se eu não Ai, me engano, os animais também são aproveitados. A própria Ivone Pereira, no Memórias de um Suicida,
os lanceiros, que são aqueles irmãos que vão resgatar os suicidas que vão para o hospital, eles estão em cavalos. Então você vê que André os próprios Luiz animais também, daquele espírito no também nosso é lar, acho que é o utilizado, né? nosso. No próprio nosso lar já Então tem, você vai vê que chegando os, como é que chamam, samaritanos, que andam nos cavalos. E aí até pergunta para ele, o André Luiz pergunta, porque tem gente que fala assim, não, os animais que estão no plano espiritual são plasmados pela mente dos espíritos que estão lá. Alguns até são, outros não. Tem alguns que são do plano espiritual, aqueles animais que é comem os miasmas, perfeito. só vivem lá, nunca tiveram aqui. Alguns são plasmados, outros são animais que se conservam, eles conservam de acordo com esse lance. Mas esse pouco assim, Tanto que a gente vê que o animal ele não tem inteligência, ele não entra na lei de causa e efeito. Por exemplo, já tentaram magnetizar animais. Por isso que o animal, naqueles filmes de terror idiota que tem, vai possuir o animal. Não, ele, pelo contrário, é aquele espírito que vai tentar obsediar ou tentar, ele mata o animal na hora. O animal ele é esmagado espiritualmente falando. Até porque qualquer espírito, para você até ter um caso obsessivo ou possesso, você tem que ter níveis de raciocínio. Então, os animais, tanto que eles provam que já tentaram magnetizar, o próprio Kardec mostra isso, e o animal vem a óbito. Olha que loucura que já tentaram fazer com os bichinhos, né, cara? Então, você vê que ainda tem muito essa questão. Eu acho que ainda vai ser muito explorado esse assunto dos vai. bichinhos, eu ainda É, para acredito. quem quer saber mais coisas, depois eu vou botar um link lá da doutora Ivênia Pardo, que é a veterinária que estuda a fundo esse assunto, tem várias referências bibliográficas para ver que ela o animal tem alma, tem outras coisas assim. Isso é interessante. Eu tive que assistir vários desses vídeos para poder conseguir entender um pouquinho melhor para falar, porque realmente o Kardec quase não falou nada. Então a gente aqui também não tem muito o que estar comentando. Mas esse exemplo que eu botei foi o exemplo que deram lá na live. Fala, Bia. Pode falar, Bia. Então, muita presunção dessa médium, né? Porque os animais não têm nem pensamento contínuo como o nosso. Como é que ela vai captar a mensagem do animal? Não tem como, né? Então, assim, quem tem até um pouquinho de estudo do espiritismo já vê que é charlatanismo isso, né? Na Escócia não vai ter estudo nenhum, porque se na própria França hoje em dia quase não tem Pois ninguém que é. estuda Kardec, que dirá na Escócia. Então, assim, a gente tem que dar esse desconto, né? O que mais aqui que Uhum. vocês viram? Interessante. Então, aqui o capítulo é muito sobre a parte da mediunidade mesmo, né? É um capítulo específico, bem teórico em cima disso. É importante a gente saber, aqui ele fala aqui que não só os médicos, porque a gente aqui no momento nós estamos falando só de médico, não. Todo mundo pode receber esses ataques, tá? E todos esses avisos aqui, ó, o uso incorreto do sexo, tudo que foi falado aqui para todo mundo. A gente sabe, eu depois ele também comentaram, não sei se foi nesse aqui ou foi no outro, uma um capítulo tá até aqui no meu telefone, um capítulo do André Luiz com, deixa eu ver aqui, é, livro, não estou achando agora, guardei ele. Um capítulo do André Luiz falando com um instituto que chama Almas Irmãs, que são só para as pessoas que são desequilibradas do sexo. E aí eles vão lá contar como é que a pessoa chega lá, por que que a pessoa chegou, né? Por que que a pessoa foi parar lá. E aí, menina, o negócio é que assim, aí eles comentam que esses desequilíbrios que acontecem com eles são situações a pessoa depois não consegue nem se recuperar durante um tempão. É o livro Sexo e Destino. Aí eu fiquei boba de ver com a porcentagem. Aí o André Luiz começa a falar, poxa, como é que faz? Então, aqui, nós estamos ele fala, nós estamos uma média aqui de tem 80 anos, 82 anos que existe esse instituto. Ele fica lá no coisa do nosso lar, fica aqui no Ministério de Regeneração do nosso lar. Ele pertence a esse ministério. E aí, chama Instituto Almas Irmãs. Aí ele falou: olha, aqui nós temos uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas. E de cada 100 estudantes, porque eles vão para lá, estudam tudo, que pode fazer, que não pode fazer. De cada 100 estudantes, aí, porque o André estava perguntando, eles voltam vitoriosos, porque vão, reencarna de novo, com todo aquele, né, aqueles problemas de sexo que já tiveram aqui. Aí ele fala, 18% voltam vitoriosos no compromisso da reencarnação. 22% melhorados. 26% volta muito imperfeitamente melhorado, quase nada. E 34% voltam onerados, voltam não, eles ficam onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Aí depois até pergunta, mas esses aí são aceitos de volta? E falam, às vezes eles vão para locais
para locais de desequilíbrio, zonas inferiores, e ficam lá demorando por muito tempo em desequilíbrio e devassidão. Eles dão lá, estudam nesse instituto, vai e volta e faz de novo, faz de novo. Agora vocês veem aqui, tomando 26 por 34, já deu 60% dos que não se acertam. O vitorioso é 18%. E 22 melhorado, assim. Vitorioso é aquele que cumpriu tudo, né? Tipo, vamos botar aqui uns exemplos que a gente conhece, né? Tipo um Divaldo, um Chico Xavier, um Raul Teixeira, que também no casou, viveram para poder, né, fazer o bem ao próximo e tudo. A gente sabe que eles comentam até que passaram por sufoco, mas esses daí são pouquíssimos. Então, assim, aí esses avisos que estão aqui não são avisos só para os médios, não. Médio em primeiro lugar. E aquele lance do dinheiro, né? Que a ambição da riqueza, que alguém pega muito, porque geralmente eles nascem em famílias muito pobres. E são famílias que ele vai ter que exercitar isso aí, mas é benefício dele mesmo que coloca. Então, que esses familiares lutam pela própria sobrevivência. Então, desde cedinho, vão ter que exercitar. Aí a renúncia, aprender paciência, tem problema, tem dificuldade. Com isso, eles conseguem ir se auto-edificando. Fora que os outros que ele coloca, tomar cuidado com a vaidade, né? Aí começa a ser bajulado, começa a ser elogiado. Então a pessoa vai aceitando aquilo ali e começa a achar, começa a ficar se achando, e vai aí, pronto. É a hora que dá, abre a brecha e os nossos irmãos que estão soltos por aí, doidos para poder participar de alguma brincadeira e tudo, eles entram. Então é 8h10. Vou continuar lendo, que agora Tu, fala. Quem que está me chamando? Fala, Sandra, você falou, você falou agora sobre a luta pela sobrevivência, né, no caso das pessoas encarnarem em locais, né, desprovidos de recursos, né, famílias isso. e tal. Eu acho, assim, pela minha observação, que a luta pela sobrevivência é assim uma das grandes formas de instrução do ser humano, porque isso dá motivação até para viver, né? Assim, no caso de um espírito voltado para evoluir, né? Então, assim, é um grande mote para a evolução, pela essa luta, né? Porque da mesma forma a gente vê, né, que a riqueza muitas vezes a gente tem muitos exemplos, né, atualmente, né, do quanto degenera, né, o ser humano a facilidade, né? Aí assim, é difícil, né? Mas assim, realmente a luta pela sobrevivência, a luta justamente mesmo pela pessoa ter uma forma de se manter, não só de crescer e tal na vida, mas para se manter, eu acho que é uma das grandes formas de instrução. Justamente eu estou fazendo um estudo do capítulo 16, que não pode servir a Deus e a Mamon, né, simultaneamente, e no item 7 está falando exatamente disso. Você falou e eu peguei até abri meu arquivo aqui. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, graças aos seus atrativos, às tentações e à fascinação que exerce. Ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, que é de sensações, né? É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Então a pessoa, o que que acontece? Ela vai escolher mamão em vez de escolher a Deus, né? Porque ela está com a riqueza, tem que aproveitar a vida. E aí aquilo ali excita orgulho, excita a vaidade, excita o egoísmo, quando a pessoa não tem aquele negócio muito profundo, né? De querer ajudar, pegar o seu dinheiro e utilizar. Aí vem lá a utilização da riqueza, né? De forma correta, que aí você vai fazer, cria uma fábrica, emprega as pessoas, e aí aquela pessoa que se torna um benfeitor, inclusive para utilizar os seus bens para poder ajudar. Então, assim, realmente, tu vê que por isso mesmo, que como é uma prova muito séria, colocam eles aonde? Dentro na pobreza. Que aí fica mais fácil a pessoa não se perder, que na pobreza, o máximo que a pessoa pode fazer é ficar se lamentando que é pobre. Ai, eu tô lembrando aqui da meme que tá brincando ali com a Madonna, mas depois eu boto ela para vocês, porque lembrei agora. Então, olha só, vou botar de novo o texto aqui. Aí deixa eu tirar um negócio aqui, gente, que ele não quer sair.
Vou botar o texto aqui para a gente continuar. Apareceu aí, tá aparecendo, capítulo 18. Agora vamos voltar lá para a família Ferguson, né? Então, chama Alegrias e Dores Superlativas. A família Ferguson passou a frequentar o centro 2 vezes por semana, revezando-se na assistência à jovem enferma, cujo estado orgânico melhorava consideravelmente, em detrimento do equilíbrio psíquico, acentuando-se o mutismo perturbador e a tristeza que se lhe espalhava na face. Então, ela melhorava no físico, no orgânico, só que a cabeça, né? Ela na parte psíquica, que ela estava se deixando levar, ficou cada vez mais muda, porque ela não queria ficar conversando com ninguém, e triste, mostrava até na face que ela estava muito triste. Nas poucas vezes, a genitora surpreendia, algumas poucas, não poucas vezes, a genitora surpreendia falando a sós, agitada, com semblante congestionado. Inquirida carinhosamente, quando não reagia com impropérios inesperados, deixava-se vencer pelo choro convulsivo, elucidando que se sentia cometida por estar deixando morrer asfixiado um homem amado. Então a gente lembra que já apareceu uma cena num outro capítulo, bem lá no começo, que tinha alguém, tinha um homem, uma mulher, que estava enterrando alguém vivo. Então, parece que ela mostra mais ou menos essa história. Pela história que ela conta, parece que ela estava ali sendo cúmplice, né? A bondosa mãezinha tentava tranquilizá-lo, estimulando a oração lenificadora, sem conseguir expressivos resultados ante o desatino da filha querida. Nas cartas do Sr. Rafael, com o esposo, sem o alarmar, enquanto narrava os esperançosos resultados do estudo de espiritismo e da sua prática na sociedade, dava conta do acentuado desequilíbrio psíquico de Lisandro. O pai afligia-se. No entanto, agora com visão bem diversa da vida, confiava em Deus e no futuro. E aí, gente, se passaram mais 3 anos, então já tinham 8 anos antes, e assim sem contar que talvez tenha um intervalo. Somando com 3, já se passaram 11 anos que essa família está nessa obsessão, que não, nem reunião mediúnica mostraram para a gente aqui, né? Acredito que nem tenha tido, porque senão o Miranda ia contar alguma coisa. Então, mais 3 longos anos passaram, desde quando soube que a Lisandra estava com a lepra, né, a hanseníase, mas graças à ajuda divina e pela fluidoterapia do passe aplicado por Cândido, enfermeiro, junto aos cuidados médicos do Dr. Armando Passos, quando fizeram os exames clínicos e laboratoriais, a Lisandra recebeu alta. Estava clinicamente controlada a sua enfermidade, sem perigo de contágio, podendo, portanto, ser considerada curada. Os cuidados, agora periódicos, liberavam-na dos limites domiciliares, a que se submetera por todo o período do tratamento. Ela ficou 3 anos trancada dentro de casa, dentro de um quarto, não podia ir a lugar algum. Houve júbilos gerais. Apenas Lissandra, apática, já com sinais da demência, não demonstrou qualquer emoção ante o resultado feliz. Instada por Dona Artemis a dizer qualquer coisa, respondeu Dorida: que diferença faz deixar de ser leprosa para continuar louca? Aí a mãe fala: muita, minha filha, já que agora você poderá libertar-se dos limites dessas paredes e recuperar-se emocionalmente. Além disso, você não está louca, apenas cansada, aturdida. Aí ela fala: não nos enganemos, mamãe. Eu compreendo as coisas. O que se passa comigo não ocorre com pessoas normais. Eu sofro muito interiormente. Minha mente vive inquieta e vejo-me atrozmente perseguida. Sinto asco de mim própria, odeio-me, desejo morrer, matar-me. Só não fiz ainda. Aí a mãe fala: por Deus, minha menina, não alucine. A vida é o maior dom com que Deus nos enriquece. E não temos o direito sequer de pensar assim. Aí a menina fala: eu compreendo, todavia não aguento mais, eu sou uma desgraçada. Toda a minha existência ha transcorrido numa fuga, sob um medo íntimo, cruel, entre doenças vergonhosas. Mamãe, você que crê em Deus, rogue-lhe por mim. Atirou-se aos braços maternos, debulhada em copioso pranto. Ermelinda, que acompanhava a cena dolorosa, pôs-se a orar afervorada. Gilberto, que estava no lar, muito pálido, não ocultava o receio e a surda cólera que lhe envolvia a alma, também atormentada. Ele também tinha aqueles sentimentos em relação à irmã que ele não entendia, né? Tinha hora que ele estava com raiva, tinha hora que ele tinha pena. Aí ele fala que o Miranda continua falando: esforçava-se por amar a irmã e não conseguia ter por ela mais que piedade. Chegou mesmo a detestá-la, passando do asco ao receio e depois ao sentimento de vingança.
não sabia explicar-se o que lhe sucedia, mesmo ante as luzes da fé nascente, que era o espiritismo. Na instituição espírita, encontraram amigos que o receberam com um carinho que não se permitia. Estimulado pela jovialidade dos companheiros trabalhadores do bem, incorporou-se ao grupo, granjeando, a seu turno, legítimas amizades. Ali conseguia desatar a timidez que o algemava. Apesar dos esforços iniciados, os dramas que se desenrolavam no lar perturbavam-no significativamente, sendo neutralizada a ação doentia em razão da influência positiva da genitora, a quem amava com extremada gratidão, e a abnegação da tia, que o sensibilizava pelo amor, pela renúncia e pela sua capacidade de serviço. E a gente sabe que por trás das duas tem a avó dele, que inclusive já encontrou no capítulo, que é no estudo passado, né, que nós lembrando aqui, que eles se encontraram em sonho, e ele ficou feliz, quer dizer, eles se encontraram, não, eles não se encontraram, não, eles foram no centro, né, e a médium que estava incorporada falou o nome da avó dele. E aí contou que estava cuidando dele, ele se sentiu bem feliz, mais seguro, porque ele sabia que a avó também estava cuidando dele. E aí ele, né, em relação à genitora e à tia também, ele tinha esse sentimento. Mas não fossem elas, pensava sempre, já teria sucumbido ou se evadiria do domicílio familiar. Preservando a serenidade a esforço controlado, Dona Artemis indagou, enquanto acalentava a filha, em desalinho emocional. Responda-me, Lisandra, você não crê em Deus? Ah, ela, não sei. Para ser sincera, eu tenho medo dele, isso sim. Mas ele é nosso pai. Tem sido meu juiz. Não vivo condenada. Não é ele o responsável? É, Artemis fala de forma alguma, querida. Nós somos os responsáveis por tudo quanto nos sucede. Se você se esforçasse por ler as obras que lhe tenho apresentado, ou se interessasse em ouvir para entender enquanto as leio para você, você compreenderia que essa é uma atribuição falsa e até blasfema que você faz ao Supremo Pai. O nosso livre-arbítrio semeia e a vida nos obriga à colheita. Tudo muito simples. A Elisandra fala, para a senhora é simples. Não é a senhora quem carrega a lepra ou a loucura. Ah, perdoe, mamãe, não é isso que eu quero dizer. Não a desejo magoar. Aí a mãe fala: eu compreendo, sim. Falaremos depois. Descanse. Silenciando, afagou a filha doente. Mas as emoções haviam sido muito fortes. E antes que cessassem as aflições, Lisandra foi cometida por convulsões tormentosas. Aí entrou naquela epilepsia que ela tinha, né? E mais sob o amparo da mãe e da tia, que as duas não suportariam a sobrecarga de sofrimento se não estivessem firmadas na rocha sublime da fé em Deus. E agora ele vai contar sobre a Epifânia, aquela médium que estava lá incorporada, conversando com ele no centro espírita, conversou com a Artemis e com o Gilberto, né? A Remelinda não foi, ficou com a menina em casa. Então, em ocasião própria, não sei se foi na última vez, no último encontro, que estão 2 vezes por semana, a Epifânia informara quanto ao suplício de Lisandra, como procedendo do pretérito e asseverando que os benfeitores espirituais tomariam providências socorristas quando a ocasião se fizesse propícia. Então, o que está colocado bem claro? Que se não tiver ocasião para os benfeitores espirituais agirem, tipo, enquanto está lá com revolta, com raiva, não deixa chegar, não faz oração, não ajuda, porque depende, em primeiro lugar, da pessoa que está com a doença, se está com a obsessão que for, ela que tem que se modificar, eles não conseguem. Então, falou, vão tomar providências socorristas quando a ocasião se fizer propícia. A Epifânia também, a médium, afirmou que, mesmo quando recuperada da enfermidade que retinha a Alisandra no lar, ela deveria frequentar as reuniões de cuja salutar atividade recolheria resultados excelentes. Então, é lógico que ela teria que ir para o centro para poder fazer o tratamento corretamente, lá com os passes lá no centro, e aí dentro do centro é uma força bem maior, né? A pessoa modifica mais fácil, vamos dizer, mais rápido, ela estando ali envolvida com aquilo tudo e realmente querendo se melhorar, lógico. Assim, em face do informe da liberação médica, todos aguardavam que o quadro se modificasse favoravelmente. Então, estava esperando que, quando ela começasse a ir, talvez fosse melhorando. A jovem, todavia, embora se recuperasse da crise, não volveu mais à normalidade total. Esquivava-se de qualquer conversação, tornou-se agressiva e investiu contra Cândido, que era que toda vez que ele ia fazer o evangelho no lar, né? E aí, com isso, ela estava atacando ele, sabe? Que sabia que ela tornou-se fácil presa do inimigo invisível que a subjugava.
ferozmente, utilizando-se da sua debilidade de caráter em reagir à ação perniciosa dominadora. Então, ela não tinha caráter para poder, né? Não era uma pessoa com moral querendo se melhorar, eles agiam e débil, e aí ação perniciosa dominadora. Lisandra, que poderia ter se beneficiado enormemente do resgate pela dor, pela lepra, que foi, né, pela doença também que ela passa, adquirindo expressivas conquistas, não reagira como era de se desejar, desde quando informada do mal. Quando ela ficou sabendo que estava com lepra, então ela piorou mais. E aí, em vez de estar lá, né, a renúncia, a abnegação, e esperando se melhorar, ela ficou reagindo mal. Aí ele coloca aqui, o Miranda, silenciou, é verdade, porém reuniu todas as forças na revolta íntima e se submeteu à terapêutica da redenção, manifestando surda desesperação e injusta mágoa. Ela estava todos os sentimentos negativos. Com a alma em guerra, rebelada, passou a odiar a existência, tornando-se fácil presa de si mesma, que aí era a autoobsessão, que a gente já comentou aqui, né? E dos seus adversários espirituais, que se demoravam à espreita constante, estavam sempre ali do lado dela. O sofrimento é via expurgatória, de que se deve beneficiar o infrator com júbilo íntimo e resignação humilde, a fim de expungir, também da alma, os fluidos pestilentos que a intoxicam em longo processo. Tal não ocorria com nossa paciente, o que era uma pena. No dia seguinte, quando os familiares se reuniam, aguardando o enfermeiro e Dona Clarice para as leituras e orações em grupo, que era o evangelho que eles faziam juntos, né? Porque a filha não saísse do quarto, Dona Artemis foi buscá-la. Encontrou-a deitada, agitando-se. Ao dobrar-se para suerguê-la, percebeu a imensa tragédia. Lisandra tentara contra a vida, seccionando as artérias nos pulsos. Dona Artemis por pouco não sucumbiu. Chamou os familiares, rogou a Gilberto, pediu socorro urgente. Nesse momento, o filho ia saindo, se defrontou com Cândido, que se adentrava no lar. Se informou ele rapidamente o que aconteceu, e aí o Cândido falou para ele deter o automóvel que tinha trazido ele, né? No caso, o táxi lá, e enquanto ele verificava o que estava acontecendo, a extensão do atentado. Aí, no ligeiro exame, constatou que era necessário ir para o pronto-socorro. Aí correram, colocaram ela no carro, seguiram para o hospital. O Gilberto acompanhou, em lamentável estado de desespero, enquanto a senhora do enfermeiro ficava com as familiares. Ficou com a mãe, com a tia, né? Dona Clarice sugeriu que a mulher do Cândido, né? Sugeriu que se procedesse ao estudo evangélico e às orações, mais do que nunca, imprescindíveis em momentos como aquele. O bálsamo da prece e o socorro do alto lentamente apaziguaram os espíritos escolhidos pela aprovação. As horas transcorreram longas até que se retornasse o Gilberto e o Cândido com notícias esperançosas. Aí o Cândido vai falar: graças a Deus, sua vida está salva. Embora muito debilitada pela hemorragia, foi submetida à cirurgia e agora repousa, repousava, né, enquanto recebia transfusão de sangue. O perigo passou. Ela permanecerá internada por alguns dias e retornará melhor. A saída do ambiente doméstico falhará bem. Amanhã a senhora poderá visitá-la. Acalme-se, agradeçamos a Deus, que a dona Demi estava lá toda nervosa. Ungido de sincera gratidão ao Senhor, aqueles espíritos acompanharam a prece ditada pela inspiração mediúnica do enfermeiro, sensibilizado, que estava sempre acompanhado do mentor dele, estava sempre inspirado, né? Palavras de reconforto e de esperança coloriram o ambiente triste, mudando-lhe a psicosfera carregada, diminuindo a tensão geral. E agora o Cândido vai fazer uns comentários, aproveitando o que aconteceu, né? Aos que confiam em Deus, muitos testemunhos são solicitados. Pergunta-se, e a pessoa pergunta nessa hora, onde é o auxílio divino? Que não interditou o sucesso lamentável dessa tarde, esse acontecimento, né? Não se preparavam para orar, os espíritos não impediram o lance infeliz. A função da fé religiosa não é retirar o fardo das provações que cada um elege para refazer-se perante a própria e a divina consciência. Porém, é para oferecer resistências, para que se possa conduzir o fardo com nobreza. Senão, onde é a justiça? Seria lícito retirar os débitos do crente e esquecer os incrédulos? A paternidade celeste agiria acertadamente, beneficiando apenas os que creem, em detrimento daqueles que não querem ou não conseguem, por enquanto, modificar as íntimas paisagens da fé? Como julgar-se posteriormente capacidades e méritos se os métodos de liberação foram diferentes? Por essa razão, Jesus afirmou ser leve o seu fardo e suave o seu jugo, ensinando-nos que o homem resignado
e confiante, melhor carrega os seus problemas e mais facilmente suporta as próprias dores. O cristão, particularmente o espírita, que conhece a procedência dos sofrimentos, que se conscientiza das responsabilidades que lhe dizem respeito em relação à dor, certamente sofre melhor e tem diminuído os lances de agonia, porque não os aumenta com o desespero, a rebeldia, o desequilíbrio. A presença psíquica de Jesus entre aqueles que o buscam pela oração dá resistência contra o mal e paz, a fim de se agir no bem. Aí ele vai fazer umas considerações. Considerando nossa irmã, gravemente perturbada pelos seus inimigos implacáveis. Ela poderia ter tentado autocídio no silêncio da noite, em horas avançadas, quando o socorro seria mais difícil. Atenta à possibilidade que teve Dona Arteme de surpreendê-la ainda a tempo de evitar piores consequências, inspirada que foi para levantar e buscá-la. A coincidência de chegarmos no momento e o automóvel ser detido, evitando-se perda de tempo, que dificultaria os socorros de urgência. E quantas outras ocorrências benéficas, promovidas pelos nossos maiores, que impediram a consumação do que seria um irreparável mal, instilado e conduzido pela mente odienta dos perseguidores desencarnados. Sim, sem dúvida, a ajuda divina se fez e nos alcançaram no momento exato. Outro fosse o nosso comportamento perante a vida, e bem diverso seria o resultado desta ocorrência. Então, aqui ele está falando que se fosse um grupo que não rezasse, que não tivesse preocupado com essas coisas, né? Fosse aquelas pessoas desequilibradas, então isso seria diferente. Estava arriscado não ter tido essa ajuda divina e aí tudo fosse acontecendo de outra forma, né? E chegasse até o óbito. Todos sairemos da experiência com o ânimo refundido e a alma mais sábia, porque a dor é sempre a mestra, cujas lições libertam o homem para mais altos voos. Aí ele calou-se, enquanto aragens de paz perpassavam entre as pessoas. Como as altas temperaturas refundem os metais, os sofrimentos, sem dúvida, forjam os homens nobres e burilam os espíritos para a abnegação e o apostolado do amor. Despediram-se os visitantes, enquanto os Ferguson resgatavam com elevação parte dos débitos pesados, liberando-se para cometimentos felizes no futuro com Jesus. Então, mais um débito, mais uma, né? A Artemis e a Hermelino estão lá padecendo, então mais um resgate aí. Agora vamos para as referências. No livro Vida Feliz, Joana de Anjos Credivaldo, capítulo 18. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. É um trechinho desse capítulo, né? Eles citaram lá. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana Condivaldo, no capítulo 47, suspeitas infundadas. Aí vai falar em relação à pessoa quando está com esse problema, que a gente sempre está vendo que tem relação com a culpa, né? Então, o indivíduo assinalado por consciência de culpa decorrente dos atos passados, que não soube ou não quis regularizar, os quis regularizar quando estava encarnado, né? Renasce possuído por conflitos que procura ocultar, não conseguindo superá-los no mundo íntimo. Então, no fundo, ele nem sabe que tem esse conflito interno. Assim sendo, projeta no comportamento suspeitas infundadas em relação às pessoas com quem convive, sempre temendo ser identificado pelos erros, desmascarado e trazido à realidade da reparação. Essa conduta aflige e corrói os valores morais, trabalhando de maneira negativa e perturbadora, de tal forma que o torna arredio, agressivo e infeliz. Que era o caso da menina, né? Está contando aqui tudinho que tem a ver com o comportamento da Lisandra. Levando, não poucas vezes, a situações vexatórias, neuróticas, por encontrar inimigos hipotéticos em toda parte. Assim, experimentando o fardo da culpa, que o anatematiza e procura manter oculto. Tal conduta patológica torna-se um cruel verdugo para o paciente, que se afasta do meio social, sentindo-se rejeitado, tombando num quadro paranoico. O ser humano é essencialmente sua conduta pregressa. Então, nós somos todos aqui retrato do que nós temos no passado. Nesse contubérnio de inquietação, esse monte de inquietação, mentes desassociadas do corpo, que deambulam no mundo causal, utilizam-se do conflito e passam a obsediar o paciente. Mesmo que eu seja aquele caso que não tem, que a gente já colocou várias vezes, mesmo que não tenha uma pessoa com ódio querendo se vingar de você,
essas mentes desequilibradas que estão no mundo causal, que é o mundo espiritual, né? Que está lá solto por aí, desequilibrado, eles veem o conflito e pronto, começa a ficar ligado ali na energia, aquela energia tem tudo a ver com ele, a sintonia, e começa a obsediar o paciente, enviando-lhe mensagens telepáticas mais infelizes. Até a gente já comentou aqui, falei que a pessoa está lá, ai, a vida é muito ruim mesmo, ai, que não sei o que, reclamando da vida, e aí vem um novinho e fala isso mesmo, a vida é horrível, tem mais, a gente tem que você precisa se matar, e aí começa a dar essas ideias, né? São mensagens telepáticas mais infelizes, que se tornam uma forma de autopensamento, tão frequentes e contínuas, se lhes fazem e dão surgimento a processos alienantes muito graves e de consequências imprevisíveis, que é o caso de que chega até o suicídio. No livro Conflitos Existenciais, a Joana Codivaldo também, no item Psicopatologia do Medo, está falando do medo. Aí começa a herança da culpa no inconsciente humano, responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. Agora aqui está falando do medo, mas colocando a culpa também nos fatores, né? No primeiro caso, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem o medo nos refolhos do perispírito, que, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado. A história da culpa, tá vendo? A pessoa está sempre pensando, porque ele está se sentindo culpado, e aí não quer, no fundo, às vezes está até se escondendo dos outros espíritos, e aí fica guardado no perispírito, no profundo, e fica e são comportamentos infelizes, né? Produzindo essa matriz. Aí diz que tem medo de ser descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutra pessoa e ele procurou ignorar, mascarando-se de inocente naquela existência. Nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado recita-se de tudo quanto à sua volta, que possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Então, é exatamente o que acontece da Lisandra em relação ao Cândido, que é o que está tentando ajudar, que é ajudar pela recuperação e tudo. Então, aqui, mais uma vez, é outro livro, mas está batendo no mesmo martelo. Então, ela está ali, passando por tudo isso, tem a ver com a culpa, e aí fica lá no canto, a Redi, e não queria ver, e atacava o Cândido, né? E teleguiado pelo adversário invisível, o encarnado, ele experimenta o desconforto que se deriva do medo que lhe é infligido, adotando uma conduta estranha doentia. No outro livro, Autodescobrimento, da Joana de Valdo, no item O Ressentimento, a raiva não extravasada ou liberada, no mesmo nível da agressão recebida, torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Então, a pessoa que teve uma raiva, mas que não trabalhou isso, não conseguiu trabalhar, continuou mantendo aquela raiva, tornou uma hostil de ressentimento. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia, que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede a área emocional para o desenvolvimento. A pessoa já está ressentida, fica com antipatia do outro, e aí cada vez mais animoso, e aí olha para a pessoa, já fica só de olhar, já está com raiva, e vai mantendo aquilo. Ó, não adianta, meu santo não cruza daquela pessoa, e vai aumentando, né? O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que, não conseguindo atingir aquele que deu origem, fere o ser no qual se apoia. Aí também vai ter consequências orgânicas, ó. Tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, constituem somatização dos venenos do ressentimento. A gente sabe disso, a gente fala, tá com raiva, então vai você que está tomando veneno. Tá com ódio, tá com, né, querendo se vingar, você está tomando veneno. Você vai somatizar isso aí. Isso é o que acontece o tempo todo. Alcançando isso no metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Repetindo que a Fernanda já falou, que tudo na vida é a ressonância, tudo é ressonância, e o poder, a vibração em ondas eletromagnéticas vão e voltam. Então, você enviou para lá, para o universo, coisa boa, você vai receber coisa boa.
Ao contrário, também é verdade. Cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular e interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psíquica. Então, a pessoa vai ter problemas sérios, né, na parte tanto mental quanto do corpo orgânico, porque ela está descarregando essas vibrações vigorosas na sua corrente que mantém o equilíbrio. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. Sempre lembrando, a mente está no espírito, o cérebro está no corpo físico. Então, a mente é que é a mantenedora das forças existenciais. Então, é necessário vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade, que é virtude especial, no caso a humildade, para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Então, você parar de ficar ressentido com os outros, passar a compreender a situação do próximo e tolerar, olhar para aquele irmão olhando com uma compaixão, vendo que a pessoa tem os seus problemas, e daí você vai até faz a oração para que ilumine a mente dele, que ele fique melhor e não irradie tantas energias negativas por aí. O ressentimento é fruto também da ausência do auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. Eu acho que esse aqui é o último, não sei, porque já teve tanta referência. No livro, esse que é o último, Desperte e Seja Feliz, também, da Joana, que eu não coloquei aqui, a Joana e o vou botar aqui para depois eu acertar, e o Divaldo. No capítulo, a gente já falou esse capítulo, pedaços dele várias vezes, é o capítulo 21, Dor, Reparação. E aí hoje tem uns pedacinhos que a gente não leu ainda. Cada criatura conduz a sua própria dor. Está preocupada com o fardo que a esmaga. Supões que o teu é um calvário demasiado e que tudo de aflitivo te acontece. Assim crês, porque ignoras os testemunhos dos demais. Sim, não te magoes com aqueles que não te são solidários nos teus momentos de angústia. Eles já têm a sua própria cota, que buscam dissimular e esquecer. Ninguém passa pela terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um consoante a necessidade do resgate que se encontra em curso. Imposto o compromisso de restauração, os mecanismos das divinas leis se apresentam automaticamente. Mantém-te em paz íntima na tua dor. A rebeldia torna insuportável. A desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta a mais rude. Se a aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás com trunfos de luz. Existe a dor elevação, a dor conquista, a dor resgate, que nós também já vimos. A tua é a resgate, sim, que teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo, ama. Desveste das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão, da revolta surda, amando mais, e conseguirás com rapidez a harmonia. Amigos devotados e zelosos te cercam com carinho. Recolhes gentilezas e dádivas inabituais, cruz de bênçãos que a outros constituiriam felicidade. Num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e dores. Coloca na balança que você vai ver. Você tem muito mais bênçãos na vida, né, do que lágrimas e dores. Assim mesmo, aquelas lágrimas que vertes e as dores que carpes poderão ser amenizadas se mudares de paisagem mental e começares a agradecer a Deus, louvando através da oração. Então, terminamos as referências, os capítulos. Esse finalzinho aí deu para fazer. E a gente agora comenta sobre a família Farkas. Vamos lá. Sultânia, é, é perfeito, né? Esse trecho final que você leu. E tudo que o Miranda aborda está ligado à obsessão, né? Porque todos esses sentimentos de ressentimento, de raiva, pensamentos negativos, destrutivos, tudo isso faz com que a sua sintonia se aproxime desses irmãos menos felizes. E aí a coisa pode evoluir se você não se der conta, não tiver a vigilância e a oração,
e você acaba entrando nesse processo obsessivo, né? Então, o que que é o antídoto, como disse o Miranda, né? É o estudo e a prática do espiritismo, o amor ao próximo, perdão, né? É a confiança em Deus, né? É não se impressionar, né? Confiar em Deus e a vigilância e oração contra a vaidade, o orgulho, que acabam nos vinculando, como ele mesmo disse lá no início da leitura do capítulo de hoje, que nos vinculam aos espíritos inferiores, inferiores no sentido de infelizes, né? E numa vibração ruim, infeliz, né? Então, todo esse processo desses sentimentos todos que a gente vive, porque é muito difícil você, inicialmente, você tem um ressentimento por alguém, porque somos humanos, afinal, estamos no mundo de expiações e de provas, né? Estamos aqui para aprender com as dores que a gente vive. É muito difícil a gente superar um ressentimento, né? Assim, né? Tudo é um processo, mas você tem que querer, assim como qualquer outra problemática psicológica, nós temos que começar pela vontade de sair daquilo, de modificar, né? De se modificar, mas muito provavelmente nós precisaríamos de uma ajuda, de uma terapia, e aí volta ao que o Miranda fala, né? Do estudo do espiritismo, da oração, principalmente, porque o poder da oração é muito grande na modificação da gente, porque nós vamos percebendo que a vibração muda, né? A gente sente que a vibração muda quando nós nos voltamos sinceramente, né, para Deus e pedimos a Ele discernimento, por mais difícil que seja a situação e por pior que nós estejamos, porque às vezes a gente está numa situação que a gente não se sente nem digno de fazer uma prece, né? Por conta de raiva, dessas coisas. Então, mas a gente tem que insistir, né? Porque isso faz com que a gente mude a vibração. Então, realmente o escapar, né, dessa obsessão, o antídoto para eventualmente obsessão, porque você não está ali, a gente não está sujeito à obsessão o tempo inteiro, claro, né? A gente pode ser influenciado por algum irmão que se identifica com esses sentimentos ruins, não necessariamente uma obsessão, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso acaba sendo uma ponte para uma obsessão, né? E muitas vezes o irmão lá do outro lado, a gente mais obsedia eles do que eles a gente, né? Que a gente está fazendo com que essas coisas aconteçam. Então, nós temos que ter essa clareza, né? E manter essa vigilância, oração, para que essas coisas, por mais dificuldades que nós estejamos enfrentando, a gente não passe por essas questões, né? Aqui também está falando do trabalho, né? Uma coisa que também tem que estar sempre, faz trabalho constante. A vigilância que a gente sabe, a gente tem que usar na cabeça, que é sempre vigiar e orar, então vigilância e prece, né? Aí você estudando com trabalho, então você vai estudar o conhecimento e o trabalho constante na ação caridosa. Isso aí também é imprescindível, é um dos que ele fala anticorpos, que são os anticorpos, anticorpo mais valiosos. E aí tem uma, que até tirei hoje aqui, consegui tirar na internet, que eu assisti, um desses coisas que eu assisti, e achei interessante que falava, eu achei até que era da Joana, mas não é. É do, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi do livro Momento, não, redação, do livro Sol nas Almas, que é o André Luiz vai psicografar, mas quem fez a psicografia foi o Valdo Vieira, que eles ficam alternando, o Valdo e o Chico, né? E aí, essa mensagem chama SOS. Aí eu falei, engraçado, que eles comentaram só a frase SOS. O que é o SOS? Aí fala, é o sinal de todas as nações para configurar suas súplicas de socorro. Todo mundo usa SOS. Então, ele, igualmente, o André Luiz fala, podemos ativar um SOS para nós mesmos.
O primeiro S significa o silêncio diante do caos. A letra O representa a oração frente ao desafio. E, finalmente temos mais um, significando o serviço perante o mal. Então, aí é o serviço de novo. Então, SOS, a gente lembrar, é o silêncio, oração e serviço. Vigiando o pensamento, fazendo sua prece na cada oração. E tendo o estudo também, como sempre, porque se você também não tiver se atualizando, não tiver aí quem coloca leitura salutar, você também não vai também nem entender o que está acontecendo, né? Então, na verdade, o estudo para quem tá, né, quem é espírita, isso aí é imprescindível, a pessoa não pode parar, nem que leia umas mensagens, faz o seu evangelho lá, que a gente sabe que, né, que ali você é o estudo do evangelho. Toda semana você lê um trechinho, para quem quer fazer todo dia, lê um pedacinho todo dia. É o que nos salva de não, né, não receber uma pancada com muita força. A receber as pancadas a gente vai receber, mas aí você já sabe, você consegue se blindar um pouco, né? A gente sempre brinca que parece que você está com uma capa de blindagem, de uma maneira que você recebe a coisa, dá uma sacudida e volta a ficar em pé de novo. Não é igual aquele boneco de João Bobo, porque você já tem condição de reaprumar. Você sai do prumo, mas você volta para o equilíbrio, porque você tem conhecimento, você tem como. Então, vou buscar meus recursos, só meus recursos, a prece. Qual é o recurso? Vou assistir, escuto palestra, leio e tudo, tento procurar tudo para tirar minha mente dessas ideias, que a gente já estudou, que essas ideias fixas que vão causar a própria auto-obsessão, que é você fica se culpando, e aí você acaba atraindo aqueles irmãos desequilibrados, né? Aí tua mente também começa, eles falam que até você vai se dando como se fosse um suicídio indireto. Você está querendo se matar, porque você mesmo está cultivando pensamentos negativos, pessimistas. Acho que falou aqui no texto, não, é outra coisa que eu li. Pensamentos negativos, pessimistas, você vai cultivando aquilo e o corpo vai se doendo, se condoendo, aí começa a ter problema, somatiza aquilo tudo. Não é nenhum obsessor, não. Nem é ninguém de fora, não. É você mesmo que está cultivando esses sentimentos. Mas, Sultana, eu vou fazer uma colocação para quem trabalha em câmara de desobsessão, eu trabalho. Vamos entender o seguinte, tudo bem, a teoria está bonitinha, mas vamos lá para a prática agora, tá? A prática é o seguinte, quando você trabalha com esses irmãos, eles também conhecem vários tipos de maneiras de te atacar, tá? Nós, seres humanos, não conseguimos ficar o tempo inteiro elevados. Isso aí é papo furado, tá? Calma aí. Então, tem momentos que qualquer espírito conhece suas fraquezas. Então, vai ter um momento na vida que você vai ter um pequeno desequilíbrio, às vezes uma discussão com a família, e aí vem o alimento. É onde entra. Aí que a Sultane realmente, eu concordo com ela. Quando você percebe que você já está entrando nesse estágio, é o momento de você respirar, fazer uma oração, pegar uma boa leitura, como ela mesma falou. Não é fácil, sabe? Ser médium de campo de desobsessão. Eu participei, inclusive, de uma especial. Deu um intervalo agora, eu vou voltar. Eu fui atacado, tá? Vou fazer, porque foi um momento que eu estava numa diversão e aconteceu. Ninguém aqui é blindado 100%, não existe isso. Nós somos muito sugestionados por esses espíritos. Então, assim, até o Chico mesmo, com a grande potencial, ele também tinha os momentos dele, tá? O próprio Emmanuel dava uma puxada na orelha dele quando ele também vacilava, porque nós somos seres humanos. Por mais conhecimento, vai ter momentos que a gente vai dar uma escorregadinha, não vai cair, vai dar aquela escorregadinha, levanta, mas na própria Câmara eles falam para a gente, ó, você quando mexe no vespeiro, não pense você que você não vai tomar uma picada. Mas nós somos o quê? Trabalhamos por bem, é o bom combate. Santo Agostinho falava isso, né? O bom combatente. Então, no momento que você está no bom combate, a gente tem que também entender que a gente é igual o bambu, né? A gente enverga para um lado, enverga para o outro, mas continua em pé. Porque vai ter as provações, eles vão nos provar as tentações. Às vezes aquele amigo quer te levar, vamos tomar uma cerveja, vamos para uma festa, você sabendo que na outra semana você tem um trabalho. Eu mesmo parei de beber. Eu bebia uma cervejinha e eu parei de beber. Já tem muito tempo que eu não bebo, porque eu acho que é uma questão minha. O meu mentor pediu isso. Então, é um respeito ao trabalho que a gente tem, o amor que a gente tem ao trabalho, de você chegar e ter o equilíbrio. E até um dia anterior, você já começa a sentir os efeitos, porque já começa o trabalho com o médium no dia anterior. A gente também chega na casa espírita trazendo irmãos sofredores, não o obsessor clássico, isso é diferente. Mas mesmo assim, então, na prática, não é que é complicado, mas a vigilância, a gente é médio dentro e fora da casa espírita.
A gente não é só da casa espírita falar bonito. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes com um familiar você falar grosseiramente, uma mãe, um pai, a impaciência, chutar o dedinho, né, naquele canto da porta, tu xingar, ou aquele momento que uma vez a Su falou comigo, você caiu e você começa a xingar, falar um palavrão. Nesse momento, você também está abrindo porta para quem não deve. Porque é uma fúria, não deixa de ser uma fúria. Eu sei que é difícil, eu também sou ser humano e faço também, tá? Então, eu falo que a lama estava na minha testa e foi pro pescoço agora, tá? Então, nós somos só obreiros, irmãos, é comum. Eu acho que o espírita, a grande sabedoria dele não é só ficar em pé, é no momento dele de queda ele saber levantar, sabe? Porque cada um tem seu calcanhar de Aquiles, cada um tem seu calo na sua vida. É um filho, é uma filha, é um pai, uma irmã, é um patrão, entendeu? Que a gente carrega. Ser espírita é complicado, porque é difícil as pessoas compreenderem, ou então falam que a gente sofre de coitadinho, alguma coisa desse nível que eu já escutei, e não entendem a nossa doação. Casa espírita também é complicada, porque são seres humanos, é, é só um depoimento, e eu sei que é difícil, assim, não se culpem por um momento de fúria, uma dor de cabeça, ou você, isso aí é muito comum, somos espíritos ainda em elevação, cara, senão a gente não está nesse planeta aí de provas e expiações. Mas, assim, é um trabalho bonito, eu posso falar para vocês, eu adoro trabalhar em câmara, desobsessão, eu adoro quando chega um irmão e você consegue fazer o convencimento através da prece, porque amanhã pode ser eu, cara, porque os espíritos que nós trabalhamos já tiveram vida em guerra, já tiveram suas riquezas, seus casamentos, entendeu? E é muito bonito você, não é só ficar numa mesa bonitinho lá e achar que o mundo é Hello Kitty. Não, não é, cara. Tem um lado também pesado, eu falo isso brincando, porque a maior doação na verdade, é mais difícil o encarnado você convencer ele do que o desencarnado. Porque o encarnado ele já tem uma visão maior. O desencarnado ele está ali, mas o encarnado ele é muito teimoso. Chega, fala aqui, fala ali. Já o desencarnado ele já está envolto de irmãos. A nossa casa espírita, por exemplo, o Lar de Francisco, nós temos caboclos, pretos velhos, franciscanos, um conjunto de irmãos, entendeu? Que nós temos lá. Jaci Gessi, nosso segundo, inclusive, mentor, é um indiano, olha que bacana. Você vê que a casa de Francisco ela é tão ampla que às vezes a pessoa espírita acha que só tem franciscano. Não, nós temos vários níveis de espíritos maravilhosos. E assim, quem quer trabalhar com o espiritismo, quer ser médium, além da educação mediúnica, a gente tem que ter uma reforma íntima muito. Eu falo, eu sou muito grato por pessoas que eu conheci lá dentro. Sultane, minha irmã, hoje em dia, Carla, minha outra irmã. E eu falo para vocês, eu mudei muito a minha vida, ainda tenho que mudar. Então, hoje somos verdadeiros batalhadores no mundo que a transformação está muito difícil. E nós temos que rezar para uma próxima encarnação planetária aqui, porque tem muita gente, meu amigo, que não vai voltar. Então, desculpa aí eu botar muito tempo de Que isso, vocês, tá ótimo mas também. é um grande amor Esse que eu faço para depoimento é vocês. Um ótimo. grande beijo, uma Você, boa você noite para todos vocês. sempre trazer depoimento da prática, é muito bom isso, e é lógico, o que eu falei, a gente apanha, mas é igual o boneco daquele João que bate, bate e volta. Você está comentando aí, o Chico Xavier levou até tiro espiritual. Ele levou um tiro, que eu conto nesse livro dele aí, e ele sentiu que coisa de que na hora passou, no meu raspou, eu não sei direito a história, mas eu vou procurar na internet e vou trazer para vocês. E até isso, e aí eu acho que eles aproveitaram essa notícia, essa história, e colocaram até no livro Nosso Lar. Lembra que tem ali um negócio de tiro, não sei o quê, tem um espírito que dá um tiro no outro. Eles botaram essa história porque tem uma historinha que ele sentiu, o espírito deu um tiro nele com raiva, fora soco, pontapé, que eles fazem isso mesmo, né? Eu vou depois procurar e vou E achar. alguém ser empurrado, né, Sultane? Pessoas são empurradas, né, Empurrar. Sultane? Isso aí. Isso aí Né? está sendo assim, o básico do dia a dia, a gente vai, mas na hora a gente já identifica, porque você, o que é que você estava falando, o que você estava pensando. Então, tem momentos que a gente fica, como falou, está mexendo no vespeiro, vai se picar. Mas se a gente, como eu falei, a gente tem tudo para ficar mais protegido um pouco,
pouco, porque a gente tem os recursos que a gente já aprendeu. Como é que se aprende? Estudando. Então, se não estudar, já fica ali livre, leve e solto, só apanhando, porque você nem sabe por onde se defender. A gente aqui tem umas defesas que a gente busca. Na hora do desespero, igual você falou, a gente nem lembra. Tem hora que você não lembra nem lembra de rezar. Aí tem que ser, né, tem que ficar no treinamento. Porque na hora você reage daquela maneira de milênios atrás, né? Na hora que eu ia, meu cara atacava uma faca no outro, enfiava uma tapa na cabeça da pessoa lá com um pau. Então, a gente não tem noção. É muito no instinto. Então, continuamos o nosso estudo aqui sempre para que a gente consiga abrir e conseguir evoluir cada hora um degrauzinho ou uma arrastadinha de pé. Já são quase 9 horas. E agora tem mais alguém que quer perguntar uma coisa para a gente terminar? Sandra quer falar? Só dizer que esse. Vai falar? Fala, fala. Só dizer que esse estudo nos ajuda muito, né? Ah, Eliane. Isso aí, a gente Não consegue, é? porque Esse estudo nos justamente ajuda muito nessa e nessas união e essa. conversas a gente E esse. aprende muito, né? É muito bom, porque a gente se baseia no que o Miranda fala e a gente vê o lado de lá e começa a refletir, cada um com a sua experiência de vida, é muito bom. É só assim que a gente aprende. E assim, sozinho lendo, você não se prende nesses detalhes, né? Sozinho lendo, você não procura aquele pedacinho. Eu estou aprendendo demais com esse pessoal que eu assisto da live. Eles falam um negócio que eu li e nem não percebi. Opa, aí eles trazem a referência. Então, são detalhes do texto, detalhes que eles trazem também para complementar, comentários que fazem que você nem viu. E aí a gente comenta aqui, ainda amplia mais ainda. Eu tenho vezes que eu tenho vontade de mandar esse estudo para a menina, falar, olha só o que a gente está fazendo com o estudo de vocês. Eu até já falei com ela, mas eles têm uma vida muito... da menina que organiza lá. Então, Sandra quer falar não, né? Sandra, você tá ligado aí? Tem duas coisas que acontecem comigo. Às vezes eu estou na rua, eu dou uma tropeçada e geralmente eu estou pensando que não devo. Aí eu sempre penso, tá bom, na mesma hora eu percebo, né? E também tem outra coisa. Quando eu tenho alguma atitude assim, publicamente, né? Em público, na rua, eu tenho uma atitude reprovável, tipo reagir a alguma coisa assim, né? Eu só penso assim, imagina se tem alguém da congregação assistindo eu fazer isso. Nossa, isso tem me freado tanto, tanto, Para porque você aí eu ver. vou ficando mais consciente, né? Exatamente. E vendo que aquilo não precisa, né? Não precisa, realmente sou. Mas eu sempre falei, mas se alguém da congregação me vê fazendo isso, tipo respondendo alguém, É. falando alguma coisa. É igual o caso que o Haroldo Dutra fala que ele estava passando no caminho há muitos anos, o filho dele é pequeno, um cara ultrapassou, ele cortou ele, aí ele já ia baixando o vidro do carro para poder reclamar com o cara, aí o filho dele, ô papai, você vai chamar o cara, vai falar? Aí ele, vou sim, meu filho. Falei, mas e se ele for um daqueles que assiste tuas palestras? Aí ele disse que ele fecha o vidro assim, tu vê, Haroldo Dutra, quer dizer, a pessoa, não, o cara é palestrante. O discurso é uma coisa, a teoria tá aí. Agora vamos botar na prática, né? A nossa prática aqui é todo dia. Então vamos lá agora, quem é? A Carlinha, né? Carlinha, vamos fazer oração? Vamos terminar, que já é 9h01 já. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por mais essa noite de estudos, essa congregação de amigos que trocam ideias, que auxiliam uns aos outros nos ensinamentos, que nós possamos colocar em prática essas lições tão, tão lindas, mas tão difíceis. Sabemos, sabemos o quanto é difícil, mas estamos aqui nos esforçando para cada dia melhorarmos um pouco mais. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses estudos e que eles permaneçam, que a Sultânia tenha a paciência de fazer mais estudos, mais livros do Manuel Filomeno de Miranda, para que nós possamos nos beneficiar tanto como estamos nesse momento. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a toda com a participação de todos vocês, que a gente consegue ter uma boa noite de estudo. Até terça que vem. Beijo para todos. Obrigada, Su. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Boa noite para Tchau, vocês. tchau, tchau. Obrigado, Tchau, boa Boa noite. noite, gente. Tchau. Boa noite.